Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. E hoje conversa com o deputado estadual Ulísses Gomes, do PT, líder do bloco de oposição na Assembleia Legislativa. Olá, deputado, prazer tê-lo aqui conosco no nosso Café com Política. Bom dia, Guilherme, ouvintes da Rádio Super, Thalita. Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Deputado, chegamos, vamos tratar de pauta já de cara da Assembleia Legislativa. Hoje já tem mais uma fase de tramitação da proposta de reforma do governador Romeu Zema, e algumas primeiras discussões e ponderações por parte da oposição já foram feitas a respeito de onde vai parar Rede Minas, Rádio Inconfidência e como as coisas vão instalar. Surgiram novos elementos para ter críticas à reforma administrativa, ou até o momento o que está colocado é o que a oposição gostaria de ver modificado? Guilherme, primeiro eu acho importante ressaltar o pressuposto do direito legítimo que qualquer governante tem de ajeitar a casa conforme seus interesses, né? Seu perfil, seu modelo de atuação. Então, obviamente, nós compreendemos isso. A oposição não está lá para jogar contra no sentido de atrapalhar, mas sim, dentro da nossa perspectiva também legítima, defender aquilo que a gente acha de melhor para a administração. E nesse caso, obviamente, algumas mudanças que o governador apresenta, como essa, no que diz respeito a criar mais secretarias. Uma delas, a Secretaria de Comunicação, que tanto já criticou o governo. Então, muitas das vezes as nossas críticas, elas têm a ver com a contradição do próprio governo, que ao longo do tempo criticou a criação de secretarias, criticou a ocupação dessas secretarias para alocação de favores e cargos de interesse político, que é o que ele está fazendo, para alocar um presidente do Partido Novo, né, que vai gerir a comunicação, não que ele não tenha direito nem condições, pode fazer isso, mas a verdade é que o governador, ao contrário do que sempre proclamou, ele vai criar mais uma secretaria, aumentar a estrutura do Estado, criar uma secretaria de comunicação e, nesse sentido, fazer com que órgãos de comunicação do Estado venham a estar não mais vinculados à cultura de forma mais ampla, mas a uma estratégia de marketing político do governo. Ele pode ter o seu direito, mas a oposição também joga claro com a população aquilo que o governador sempre defendeu. Então, o papel nosso é apontar para a sociedade verdadeiramente o que o governo está fazendo. Nós somos contrários a esse modelo que ele está propondo. Hoje, claro. Daqui a pouco, na verdade, nós temos uma audiência pública que vai aprofundar, na linha do que você está perguntando, um pouco mais destas contradições e propostas que a oposição tem. Ora na criação de cargos, ora no que ele está mudando, por exemplo, do meio ambiente, da FEAM, um problema grave que nós estamos vendo na reforma administrativa que diz respeito a OS, que é você terceirizar o serviço de saúde e educação, né? O Estado que não oferece esse serviço na saúde e no caso da educação, não pagando o piso nacional aos professores, por exemplo, vem através da reforma administrativa facilitar a contratação e terceirização de profissionais, o que fica mais caro para o Estado, tira dele responsabilidade, mas por que ele não faz com esse dinheiro proposta no sentido de valorizar ainda mais os profissionais? Então, essas críticas, esses apontamentos e encaminhamentos nós faremos na audiência de logo mais. Esse reforço no marketing político que o senhor cita com a criação aí dessa Secretaria de Comunicação feita pelo governador Romeu Zema, ainda que muito criticado por ele em muitos momentos, inclusive durante a campanha para a reeleição, deputado, seria mirando já o que pretende para o futuro político do governador? Parece que sim, é o que fica bem claro nos bastidores, ou mesmo de forma pública, o movimento político que ele vem fazendo, de alocar integrantes do seu partido, nesse caso o presidente do partido, que ele vai colocar como coordenador da sua comunicação, já pensando num projeto mais amplo, né? Se ele pensa daqui a alguns anos voos mais altos do que Minas Gerais, disputando, quem sabe, a presidência da República, ele tá usando da máquina pública aquilo que ele sempre criticou para fazer isso, né? Cria um novo cargo de um secretário de Relações Institucionais em Brasília, para alocar também o ex-deputado federal e foi candidato ao Senado ao lado dele como secretário para relacionar com o governo federal. Então a gente vai vendo que os movimentos do Zema nos bastidores são, na prática, a contradição daquilo que publicamente ele tenta vender, não só no discurso que sempre fez, mas na imagem que ele tenta passar. O que e de que maneira a oposição avalia no pedido feito pelo governo de reajuste salarial? Eu vou pegar o governador Romeu Zema de campanha de 2019, que dizia ser contrário a jetons, dizia haver
uma farra com recursos públicos, etc., com secretariado e muito mais. É um governador completamente diferente de agora, que tem um partido que utilizará fundo partidário, que agora defende uma melhor remuneração para o secretariado sob o argumento de que não é possível contratar bons quadros e tê-los no estado dessa maneira. A oposição enxerga de que maneira essas posições dadas pelo governador e a apresentação do projeto para reajuste dos secretários e do próprio salário do governador? Que as máscaras, ao longo do tempo, a própria máscara do governador caiu. Mas ele tenta vender uma imagem à população, aqueles seguidores, ou à sua bolha, a imagem do bom mocinho, da simplicidade, e disfarçando todo esse jogo político que ele vem fazendo. Como você muito bem relatou aqui, é o governador ou o candidato de 4 anos atrás que foi em cartório, cidadão que está nos ouvindo, não sei se vai lembrar, mas ele foi em cartório registrar uma proposta que não receberia salário, nem ele, nem seus secretários. Ele recebeu o tempo todo. Claro que ele vinculou isso ao tempo que caso os servidores ainda tivessem atrasado, mas ele recebeu. Hoje, para fazer uma ponderação, ele sustenta que não, ainda que receba o salário por questões constitucionais, deputado, ele diz doar para instituições a remuneração que recebe. Não, até que fosse então regularizado os salários. Isso aconteceu há alguns anos, desde então ele recebe o salário e hoje propõe o aumento de quase 300% no salário dele e dos secretários. Secretários esses que ele também disse que não receberia e receberam, ao contrário dele, receberam ao longo dos 4 anos, independente do período. Defendeu, criticou, atacou muitas vezes a soma de valores, né? Vinculados a jetons. Quem não sabe, quem nos acompanha, não é jeton são valores a mais no salário, digamos assim, participando de conselhos. Ele indica secretários para participar de vários conselhos e recebem por uma reunião, 2 reuniões, mas como se fossem bonificações, né, mas isso chega a dobrar, triplicar, muitas vezes salários acima de 60 mil reais, secretários recebendo. Então, nesse caso, é uma contradição muito grande, em vários aspectos, na política, no aspecto pessoal e direto que ele sempre criticou, mas numa provocação muito negativa ao servidor público. Porque ao propor um reajuste de quase 300% aos secretários, é uma contradição muito grande esse mesmo governo brigando para aderir a um regime de recuperação fiscal que congela durante os próximos 9 anos os salários dos servidores. É muito grave, porque você olhar para os servidores do Estado, na sua grande maioria um salário médio baixo, e congelar o salário deles para os próximos 10 anos praticamente, porque tem um de carência mais 9 na assinatura do acordo, 10 anos, e do outro lado você propõe um reajuste de salário tão absurdo quanto este, não que o secretário não ganhe pouco, pode, dependendo da situação, até ganhe, até ganha pouco sim, mas é uma contradição muito grande você virar para o cidadão, você virar para o servidor e negar serviços públicos, você negar um reajuste, negar uma negociação, perseguir professores, perseguir diretores, processar o sindicato, que é o que ele está fazendo. Estou aqui conjecturando, são fatos. O governo faz isso e na contramão faz um reajuste absurdo como esse. Então, na situação em que nós estamos passando, é grave. Um ataque muito grande à vida do cidadão e do servidor. Porque não pode, mas é porque precisa contratar pessoas com mais qualidade. Que seja, em num outro momento em que a conjuntura favorecer, você pode fazer uma equiparação. Até porque ele criticou ao longo do tempo os jetons, vou voltar a falar dos jetons, na reforma administrativa de 4 anos atrás, que foi votado na Assembleia, nós apresentamos emenda para proibir esse jeton, o governo, ele vetou, nós votamos na Assembleia, o governador vetou, ele não só criticava, ele não só anunciava que era contra, teve a oportunidade, a Assembleia apresentou a ele a oportunidade clara, tá aqui, foi votado, ele vetou, voltou para a Assembleia, ele convenceu a base dele a manter o veto, ou seja, permitindo que os secretários então tivessem um salário maior e que na prática hoje tem. A maioria dos secretários, se não todos, eu não vou aqui afirmar todos, mas acredito que a absoluta maioria participam de vários conselhos no estado e agregam ao seu salário os jetons da participação desses conselhos, aumentando e muito os seus salários. Então,
Então a contradição ela pode ser maior ainda, porque ao aumentar em quase 300% o seu salário dos seus secretários, ele pode ainda continuar com esse modelo de participação de conselhos e não só aumentar em 300%, mas talvez 600 ou 700, dependendo da participação desses secretários e nesses conselhos, o que a oposição com certeza tentará barrar, porque não estou aqui olhando exclusivamente aos secretários que ganham muito ou pouco. Se comparado, e nós temos que fazer essa comparação com a realidade da vida hoje e, sobretudo, aos servidores, é disparitário, é injusto a gente discutir essa questão neste momento. Deputado, no fim de dezembro, os deputados mineiros aprovaram o aumento de salário que sobe para quase R$35 mil. Vale o mesmo para as críticas ao governo que o senhor faz? Sim, eu acho que nesse momento, o momento que a gente está vivendo, esse aumento foi votado no Congresso Nacional. E aí seguiu aquela máxima de que vota lá em cima, corre para todos os estados. Mas o momento que nós estamos vivendo não era momento de se discutir isso. Eu acho que a crítica que a gente faz e a comparação, ela tem que servir para todos. Então aconteceu e é exatamente essa, como é que se diz, o efeito cascata. Exatamente, tá me faltando essa palavra. Esse efeito cascata permite ao governador fazer essa discussão aqui agora. O que é lamentável quando a gente mais uma vez compara com a vida do cidadão e com a vida dos servidores. Então, é um debate que a gente não pode se negar. Independente de quem que é atendido ou privilegiado nessa circunstância. A crítica, ela deve valer de cima a embaixo. O senhor votou a favor ou contra o aumento de salários dos deputados? Neste projeto especificamente? Sim. Eu não me recordo aqui se eu estava na Assembleia. Regime de recuperação fiscal, deputado, o senhor apresentou alguns dados importantes que pelo menos embasaram a oposição na discussão sobre o quanto havia do governo de congelar salário, não congelar salário ou o que iria acontecer. No modelo em que está, com as condições que estão colocadas, essa proposta prosperará na Assembleia? Acredito que não. O regime de recuperação fiscal ele é perverso à vida do servidor. Como eu disse, congela o salário, nem permitindo na proposta do governo do estado, e é mais grave ainda, não permitindo nem a recomposição inflacionária. Há um questionamento do Ministério da Fazenda, a Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais, isso do governo passado, ainda em novembro, exatamente cobrando do Estado essa resposta, que absurdo no sentido de nem a recomposição inflacionária, o que congelaria, fazendo com que nos próximos 10 anos, se a contar de hoje, é como se hoje o servidor tivesse metade do seu salário. E o que é possível colocar no lugar? É uma negociação que tem que fazer de forma mais transparente, um debate que o governo até agora não fez. Nós sabemos que já foi apresentado o novo plano no último dia 15 de março, mas esse plano ainda não veio a público, nem do governo federal, obviamente que deve estar analisando no Ministério da Fazenda, mas também o governo do estado aqui não apresentou, então nós queremos, através dessa nova proposta, poder reavaliar, sobretudo no que diz respeito aos servidores e aos investimentos no estado. Nós ainda temos uma carência muito grande no aspecto da saúde, o investimento que precisa ser feito. Desde a pandemia nós temos um atraso de muito grande de cirurgias, atendimento na saúde que precisa de investimento. O congelamento e o teto impede que essa equação possa acelerar e a gente possa atender mais a população. Então, seja na valorização dos servidores ou nos serviços prestados, nós temos um grave problema aí a avaliar diante do regime que é perverso na vida do cidadão. Ele tem um aspecto que o governador busca para não pagar a dívida esta que ele já é beneficiado desde o início do seu governo, que ele não paga. Então, a situação do governo hoje é a mais cômoda que existe, porque ele não implica nenhuma regra a ele até agora, assinando o benefício. Ele só goza nos últimos 4 anos e meio do benefício de não pagar a dívida. Então, obviamente, o debate sobre o regime ou a volta ao pagamento da dívida é fundamental. O Estado hoje tem nas contas mais de quase 33 bilhões de reais. Mas de onde que você tira isso? Informações públicas. Quem tiver dificuldade em acessar, vai no site do Sinfaz-Fisco, tem lá um link do mentirômetro. Dia a dia é atualizado no site do Sinfaz-Fisco, nessa página que eles criaram, o saldo bancário do Estado. E não é informação que eles inventam, informação tirada das publicações do Estado. Receitas e despesas. Sobra hoje mais 32 bilhões e 500 milhões de reais em caixa. O governo que guarda dinheiro, faz um ajuste perverso à vida do cidadão,
É só a gente comparar as estradas. Duvido que tenha um cidadão que esteja nos ouvindo agora que não tenha alguma estrada que ele passou, estrada do estado, com problemas, com estrutura precária ou caos de buracos espalhados para todo momento, porque o estado ao longo dos últimos anos não teve manutenção. Imaginar que o estado de Minas Gerais guardou dinheiro e não teve contrato de manutenção das nossas estradas. A realidade é nua e crua. Você viaja pouco ou muito, você vai ter um problema grave de estradas, porque o estado não fez manutenção e tem dinheiro em caixa. Então ele teve condições nos últimos anos de ter um ajuste fiscal. Haja visto os benefícios de não pagar dívida, o aumento de ICMS, o período da pandemia que aumentou e obviamente aumentou a arrecadação, o estado melhorou a sua situação fiscal e mesmo assim busca, de forma perversa, na opinião da oposição, assinar esse acordo de recuperação fiscal que no Rio de Janeiro já mostrou que é perverso. O governador quer rever. No Rio Grande do Sul a mesma coisa. E os estados como de Goiás que querem aderir, estão querendo aderir com o novo modelo. O governador do Rio já pediu ao presidente Lula para rever isso, ou seja, aqueles que assinaram querem rever porque não deu o impacto. Senão um impacto negativo. E aqui em Minas o governador melhorou a situação fiscal, guarda dinheiro e impacta essa situação para dizer à população que precisa, ele não investe na saúde porque o cidadão, na cabeça e na lógica liberal do governador, tem que passar apertado para achar que tá ruim para apoiar as medidas mais duras. Também. Da mesma forma, a educação, ele penaliza professores, não investe. Você vai numa escola pública, numa escola estadual, a situação é de necessidade urgente de investimento, mas ele quer fazer com que o cidadão ache que a situação tá ruim para apoiar projetos ou medidas mais duras e perversas. É assim nas estradas, é assim na segurança pública, repito, está sendo assim na saúde, na educação, é assim na lógica que ele quer privatizar. Ele deixa de investir na CEMIG, critica a todo momento a CEMIG. Nós estamos vendo propaganda, a CEMIG investe, mas a dificuldade de atendimento e investimento a gente está vendo a todo momento, mas chega no final do ano, é uma empresa lucrativa, distribui dividendos aos seus acionistas, ou seja, ela tem lucro, distribui lucros aos seus investidores, mas ela não investe para melhoria, porque ele quer criar na cabeça e na vida do cidadão que ela tá ruim e o modelo bom é privatizar. Onde privatizou, vamos pegar o exemplo de Goiás, do amigo dele, o Caiado, liberal também. Quando privatizou, hoje ele quer reestatizar, porque o serviço foi precarizado, atendimento péssimo, não teve investimento, ficou caro para o cidadão e ele quer voltar. Então, é triste porque no controle que ele tem do Estado, ele cria essa sensação negativa. Sim. E o cidadão acaba não tendo comparação ou achando que é verdade e apoia. Sinal que nós temos muito assunto para voltar a tratar em outra oportunidade novamente, viu, deputado? Vamos ao bate-pronto? No Café com Política, hora do bate-pronto. 3 perguntinhas objetivas aqui com respostas objetivas pra gente encerrar, deputado. Regime de recuperação fiscal, uma proposta diferente, atual ou nenhuma? Nenhuma. E danosa e penosa na vida do cidadão. Aumento de salário para governadores, secretários e deputados. Tudo na mesma conta com coisas que trazem ou com situações que trazem malefícios para a população? Injusto ao comparar a vida do cidadão e do servidor. Reforma ministerial do PT, esperando Lula no primeiro mandato. Qual a expectativa de Minas Gerais? Muito grande, apesar da baixa representação política de Minas, mas a oposição muito confiante e todos que apoiam o presidente Lula nesse voto de confiança que o presidente tem de reconstrução do nosso país. Nós conversamos com o deputado estadual Ulisses Gomes do PT, líder do bloco de oposição na Assembleia Legislativa. Obrigada, viu, deputado, pela participação. Ótimo dia pro senhor. Bom dia a todos, obrigado.